Olá, pessoal da turma Itum. Essa semana aí fez um mês, né, da nossa suspensão das aulas. De minha parte, eu reitero que estou com muita saudade de todos e todas vocês, das nossas aulas, mas, infelizmente, ainda seguimos, né, à distância. Essa semana, então, a gente vai começar a estudar um novo conteúdo, um novo capítulo. Espero que a gente tenha conseguido entender um pouquinho sobre a Revolução Industrial, pelo menos uma grande parte que é, né, quem está retornando nas atividades. E hoje, então, a gente começa a estudar esse capítulo 3, que é o capítulo da Revolução Francesa, que na verdade vai dialogar muito com o que a gente estudou no primeiro, né? A gente ainda estava em aula, que é em relação ao iluminismo, e também vai dialogar com muitas coisas que a gente tem ainda na nossa sociedade e que são, na verdade, consequência direta desse episódio extremamente importante da história, que foi a Revolução Francesa. Já adianto que não é um conteúdo fácil, vai se tornar ainda mais difícil por estarmos à distância, e que então, assim como em qualquer outra disciplina, em qualquer outra atividade, é necessário que cada um, né, de vocês, cada um e cada uma, faça a sua parte para que a gente consiga avançar, né? Até porque depois, futuramente, essas aprendizagens elas vão ser cobradas de vocês, né, de alguma forma. Nós já tínhamos visto, quando estudamos a Revolução Industrial, que um processo de revolução ele acontece quando uma sociedade ela muda completamente as suas estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. Então, a gente viu que esse processo, né, aconteceu na Inglaterra em virtude da Revolução Industrial, e aí agora a gente vai estudar essa outra revolução, que é a revolução que acontece na França e que também vai mudar a sociedade francesa completamente. Aqui nessa tela, então, eu reproduzi para vocês a imagem que abre o nosso capítulo, né? Que é uma imagem de uma aquarela, na verdade, daquele francês ali, que vocês conseguem ver na tela o nome dele, onde ele está retratando a tomada da Bastilha. Pessoal, a tomada da Bastilha é o que dá início oficialmente ao processo de Revolução Francesa. E o que era a Bastilha, né? A gente vai ver que a Bastilha é uma prisão política, essa que está mais, essa construção mais ao fundo ali na aquarela, se vocês observarem. É uma prisão política onde se colocavam todos os inimigos do rei. E essa prisão, ela foi tomada, depois a gente vai ver melhor, né, porque ela foi tomada e em que circunstâncias, mas ela vai ser saqueada, os presos vão ser soltos, e mesmo a própria construção vai ser destruída, tá? Esse episódio aí, ele é então que dá início à Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e o pintor dessa aquarela, ele estava nesse dia e ele assistiu a esse episódio, né? A gente consegue ver também ali as pessoas, os revoltosos, né, representados com as armas direcionadas para essa prisão. E esse acontecimento, então, ele é bem simbólico, porque ele marca o início desse episódio aí que a gente vai estudar. E uma outra coisa importante é a gente pensar, né, por que essa revolução aconteceu, quais são as fases que ela vai ter, quais são os reflexos. E isso, na verdade, a revolução ela vai durar 10 anos, né, e foram episódios marcados como esse, né, pela violência, pela revolta, mas também teve momentos mais pacíficos. A gente vai ter momentos em que a guilhotina vai ser muito utilizada, as pessoas vão perder a cabeça literalmente,
reis vão perder a cabeça. Então, a Revolução Francesa, ela é uma mistura de tudo isso que eu falei para vocês. E ela começa com a tomada, com a destruição dessa prisão aí política. Mas antes da gente ver mais pontualmente esses episódios, hoje a gente vai se dedicar mais a entender um pouquinho de por que a Revolução Francesa ela aconteceu, quais são os fatores, qual é o contexto pré-revolucionário, esses antecedentes. Então, a França, no século XVIII, que é quando acontece essa revolução, a França ela vivia sob aquilo que a gente já viu no começo do ano, que a gente chama de Antigo Regime. Inclusive, a gente marcou na página 290, lá no capítulo sobre o Iluminismo, um quadradinho amarelo onde justamente explicava o que é esse Antigo Regime, e eu ainda disse para vocês, marquem isso aqui porque vai ser importante, né? Então, se puderem dar uma olhadinha lá de novo, eu vou retomar aqui com vocês o que é o Antigo Regime. O Antigo Regime, basicamente, ele é marcado por duas coisinhas, tá, gente? Que é o absolutismo, que a gente já sabe o que é, né? Que é aquele rei que tem muito poder, que manda em tudo, que manda prender, manda matar todos aqueles que lhe desafiam, né? No caso aqui, o rei que a gente tem aqui é o Luís XVI, que é esse que está aparecendo na tela. E a prisão, né, para onde ele manda esse pessoal que ele considera inimigo, é a Bastilha que a gente falava também antes ali, tá? Então, o absolutismo é aquela sociedade que a gente viu que os iluministas criticavam, né, e que achavam ruim e tudo mais. E o mercantilismo, gente, também tem a ver com essa influência do rei. Assim como ele controlava o que as pessoas podiam falar, o que as pessoas não podiam falar, controlava a justiça, ele fazia as próprias leis, ele também vai controlar a economia, que é o mercantilismo. E basicamente a gente já estudou isso no ano passado, né, que tinham várias práticas de mercantilismo, que era acumular os metais preciosos, exportar mais e importar menos. Então a gente não precisa retomar muito disso. Mas nós temos que saber que a França é uma sociedade do Antigo Regime, ela é extremamente controlada por esse rei aí, que é o Henrique XVI, que controla, então, todos os aspectos dessa sociedade. E aqui agora, gente, talvez seja o principal tópico, assim, da aula de hoje, que a gente vai ter que lembrar, que é a questão social da França, né? Que vai ser aí um dos fatores principais para a Revolução Francesa acontecer. Então, se vocês olharem na página 322, tem uma tabelinha que ela é essencial, assim, e então digo para vocês marcarem, tá? Que mostra, que nos informa que a sociedade francesa do século XVIII, nas vésperas ali, então, da Revolução, ela é dividida em 3 estados, tá? Claro que acima desses 3 estados a gente sabe que tem o rei, porque ele é absolutista e tal, mas tem os 3 estados que é o resto da galera. E esses 3 estados aí, a gente vai ter o primeiro, que é o clero, o segundo, que é a nobreza, e o terceiro, que é vamos colocar assim, a maior parte da população, que a gente vou explicar para vocês que tem um monte de grupos ali nesse terceiro estado. O primeiro estado, então, gente, é o clero. O clero a gente já sabe, são os membros da igreja, né? A religião oficial da França é o catolicismo, então a igreja católica ela é influente, como a gente já estudou em outros momentos da história. Então são os bispos, padres, enfim, é o pessoal que controla, né, e faz a igreja católica funcionar lá na França. Basicamente, gente,
essa população aí, conforme ali o livro de vocês, se puderem marcar, por favor, correspondia a 0,5 da população francesa, tá? E esse pessoal, ele é um pessoal que não paga imposto, ele tem isenção de impostos, ou seja, eles são privilegiados, conforme a imagem que está aparecendo na tela sugere para vocês, tá? Assim como, né, a nobreza também vai ser privilegiada, a nobreza também não vai pagar impostos. A nobreza, gente, são basicamente as famílias proprietárias de terras, tá? Onde a gente vai ter alguns que vivem na corte, que é o pessoal mais chegado, assim, do rei, que basicamente só vive mesmo de festas e de luxo, que não faz nada. E também vai ter uma outra parte dessa nobreza que vai ocupar cargos administrativos, né? Vai ajudar esse rei aí a governar. E essa nobreza é uma questão mesmo de linhagem, de antepassados, né? E essa galera também não paga impostos. Essa galera que representa apenas 1,5% dos franceses, tá? E que vive do luxo, assim como o clero, né? Esse pessoal que compõe o grupo dos privilegiados porque não pagavam impostos, eles vão desfrutar das melhores coisas, assim, né? Tanto em questão de luxo, como também são eles que vão participar das questões políticas junto com esse rei. Esse rei ele é absolutista, sim, mas ele precisa de alguns funcionários para ajudar ele. Geralmente são os nobres e o clero aí também entra nessa galera privilegiada. Mas a gente entende, então, que o primeiro e o segundo estado não pagam impostos, são privilegiados, pois estão no topo da sociedade, vivem, né, com muita riqueza, com muito luxo e participam da questão política. E os outros, né, aí cerca de 98% da população vai estar nesse terceiro estado, né, que é o pessoal que justamente pagava impostos para manter esses 2, 3% aí privilegiado, que é o clero e a nobreza. Esse terceiro estado, ele é bem heterogêneo, né? Por quê? Porque a gente vai ter desde um camponês super pobre, assim, que quase não tem o que comer, até um burguês ricaço, né? Tipo dono de banco ou dono de uma fábrica, né? A gente sabe que os burgueses são esse pessoal aí, né? Os comerciantes ou os donos das fábricas, como a gente viu que o processo de revolução industrial estava andando e se expandindo também para fora da Inglaterra. Então, na França, a burguesia é essa gente aí que nós já estudamos. E esse pessoal, então, esse terceiro estado, ele trabalha, né, para se manter e manter essa minoria privilegiada. E aí a gente também tem que entrar numa outra discussão, que é a discussão do seguinte, tipo, a burguesia tinha dinheiro, mas ainda assim ela não era privilegiada, ainda assim ela não participava da política, não tinha influência nenhuma, né? E isso tem a ver, tá, gente, com a função de que nessa época, na França, não era a quantidade de dinheiro que colocava a tua posição social, como é a sociedade que a gente vive hoje, mas sim a questão de tu não precisar trabalhar, né? Não precisar trabalhar te colocava numa situação superior, né? Significa que tinha outras pessoas trabalhando para ti. E não era o caso do burguês. O burguês tinha que trabalhar para ele ter o seu dinheiro, né? Agora, a nobreza não precisava disso, porque a nobreza vivia dos impostos que esse pessoal não privilegiado pagava. Então, entendam essa diferença. E, inclusive, os burgueses, eles tinham dinheiro e eles eram muito mal vistos pela nobreza e pelo rei. Tipo, eles achavam que pessoal de baixa estirpe, né? Pessoal que precisava trabalhar. Então, o trabalho era algo não bem visto, era algo feio, né? Inclusive, a gente vai voltar a falar disso, porque hoje a ideologia é completamente diferente, né? Quem não trabalha é vagabundo.
basicamente. Isso tem relação, essa mudança, com episódios como a Revolução Francesa. Mas enfim, então só entendam que esse terceiro estado ele paga impostos, ele é a maior parte da população, ele tem gente com dinheiro, ele tem gente sem nada de dinheiro, mas de modo geral todos estão insatisfeitos, né, com essa sociedade aí extremamente controladora, né, um rei absolutista que não aceita nada, uma sociedade onde alguns poucos vivem muito bem e uma maioria se rala, né? Então são essas contradições somadas alguns outros assuntos que a gente vai ver na semana que vem, vão começar a dar o início, né, para essa revolução. Então espero que tenham entendido bem direitinho assim essa divisão entre os três estados, quem é quem e, né, por que alguns são privilegiados e outros nem tanto. Então é isso, tá, gente? Espero que tenham entendido todo esse processo inicial. É um conteúdo difícil, é um conteúdo com muitos nomes, muitas fases. Se vocês folhearem o capítulo, vocês vão ver que ele é enorme. Então, por favor, não deixem de assistir as explicações até o final, porque no fim das contas vocês podem assistir e reassistir 1000 vezes a explicação, coisa que às vezes na aula não tem como a gente fazer. Então, eu peço que, por favor, não deixem acumular a matéria, porque senão depois vai ser muito difícil a gente conseguir entender esse conteúdo da Revolução Francesa, tá? Então, façam a parte aí de vocês, que eu sigo aqui fazendo a minha, tá? Até uma próxima, então. Bons estudos, continuem se cuidando.